Olá, estamos de volta aqui com a série 10 Mandamentos Montessori. Hoje a gente vai falar sobre o mandamento número 8 e ele diz o seguinte: ajude aqueles que estão à procura de atividade e não conseguem encontrar. E aí, às vezes as pessoas podem refletir ou podem pensar que isso é quase que contraditório ao mandamento número 7, mas não é, né? Porque a gente precisa encontrar um equilíbrio e a gente precisa estar em constante observação da criança e do nosso ambiente. A gente precisa estar atento para que a gente saiba interpretar quando é o momento da gente deixar a criança descansar, deixar a criança criar, deixar a criança se sentir entediada, deixar a criança escolher, e quando é o momento de ajudar a criança que está à procura de atividade e que não consegue encontrar. E quando a gente olha para a criança, quando a gente observa com atenção, a gente vê a diferença entre uma e outra. A criança que procura, ela está inquieta, ela está indecisa, ela às vezes pede a nossa ajuda. Tem criança que chega pra gente na sala de aula e fala: eu não sei o que fazer, ou me ajude a escolher. E é nesse momento que a gente vai interferir, é nesse momento que a gente vai ajudar. E aí, quais são as coisas que a gente pode fazer para ajudar essa criança que tem essa dificuldade? A gente pode, número 1, preparar esse ambiente de uma maneira mais criteriosa, com menos opções. Às vezes, as crianças não dão conta da quantidade de atividades, da quantidade de brinquedos, da quantidade de estímulos que elas têm no ambiente. E por isso, a gente precisa ter um cuidado na preparação desse ambiente, em colocar apenas escolhas que essa criança vai conseguir manejar, ela vai conseguir lidar com aquilo. Depende da criança, não posso te dizer, e depende da idade. Mas eu normalmente digo aí, se você está em casa com uma criança pequena, 6 a 8, se você está numa escola, a gente já tem mais materiais, mas aí na escola a gente vai trazer a criança para uma prateleira e a gente vai dar escolhas ali adequadas naquela opção, naquele espaço, tá? Mas tenha esse cuidado na preparação, não encha o ambiente de coisas, porque o ambiente fica carregado, fica difícil para a criança escolher, tá? Além disso, observe a criança e ofereça opções que vão de encontro com o interesse da criança e com a habilidade da criança. Muitas vezes a gente quer forçar a criança naquilo que ela não é boa, naquilo que ela não sabe fazer, naquilo que a gente acha que ela tem que desenvolver. Então a gente está sempre empurrando a criança para fazer aquilo que não é algo que ela tem desejo, que ela tem vontade, que ela tem vocação. Se você precisa redirecionar a criança, ou precisa ajudar a criança a encontrar algo para ficar ativa, para se concentrar, a minha sugestão é que você busque algo que ela tenha interesse, que ela goste, ou que ela tenha uma habilidade específica. E aí, aos poucos, a gente vai aumentando e progredindo no nível de dificuldade com essa criança. E aí a gente vai trazendo ela, tentando inspirar e redirecionar através de convites e apresentações nas áreas que ela precisa desenvolver. Mas muito provavelmente, quando a criança está procurando por uma atividade para fazer autônoma, sempre redirecione ela em algo que ela tenha um certo conforto. Não vai direcionar ela no que ela não está familiarizada, no que ela não gosta, no que ela não curte, tá bom? Outra alternativa e outra coisa que você pode fazer é conversar com a criança e dar opções para ela do que ela vai gostar. Então, ao invés de você falar assim para ela, escolhe, né, dessa sala aqui, ou escolhe dessa prateleira, a gente pode redirecionar essa criança dando 2 escolhas apenas. Algumas crianças têm muita dificuldade de escolher, e até pra gente é difícil. Então, imagine se você vai ali numa pizzaria e tem 70 tipos de pizza, e qual que você vai escolher, né? Então, você busca escolher ali algumas opções que são familiares para você. Como, por exemplo, a gente sempre vai para aquelas que a gente já conhece, né? A marguerita, a frango com catupiry, a portuguesa, a calabresa. A gente não entra muito ali naquele buraco negro daquela pizzaria cheia de coisas que a gente nunca viu na vida, tá bom? Então, ofereça opções quando a criança se mostra inquieta, se mostra em dúvida, se mostra com dificuldade. Mas lembre-se em oferecer opções que são válidas, opções que servem tanto para o desenvolvimento dessa criança, quanto para o interesse dessa criança, tá bom? E também, uma outra coisa que pode acontecer algumas crianças, elas precisam muito mais da nossa atenção e do nosso contato. Então, é algo que eu percebi ao longo, né, da minha prática, do meu dia a dia, com as crianças e até com os meus filhos, né? A gente vê que tem alguns que são muito autônomos, que são muito independentes, que gostam de fazer coisas sozinhas, às vezes até pedem para a gente se afastar. E tem outros não, que querem a nossa presença, que querem que a gente fique próximo. E aí, aqui, eu
gosto de trazer isso. A gente quer sim que a criança seja autônoma no Montessori, mas a gente não pode simplesmente exigir da criança o que ela não é capaz. A gente precisa ir construindo essa tolerância, a gente precisa ir aos pouquinhos ali, alongando essa tolerância da criança. Então, como que eu vou fazer isso? Eu começo junto com ela, eu sento ali um pouquinho, eu faço companhia, e aos pouquinhos eu vou me separando. Aos pouquinhos eu digo, daqui a pouco eu volto, né? Ou agora é a sua vez, ou enquanto você faz isso, eu faço tal coisa, mas eu estou aqui do seu lado, né? Ou de repente a gente conecta essa criança com outra pessoa, então eu sei que essa criança gosta de companhia, eu posso chamar uma outra criança, um coleguinha, um irmão mais velho, para ajudar, para acompanhar, para orientar naquela tarefa, tá bom? Então, acho que é isso que eu tinha para dizer sobre esse mandamento número 8. Ajude aqueles que estão à procura de atividade e não conseguem encontrar. E eu encontro vocês no próximo vídeo para falar sobre o mandamento número 9. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, coloca aí embaixo para a gente e continue aqui para acompanhar essa série dos 10 mandamentos Montessori. Até a próxima!